como você mede o seu sucesso. Legal. E acho que uma das coisas que me veio na cabeça é que, na verdade, o processo de chegar lá, para mim, é muito mais interessante do que chegar lá. Teve uma vez que o time Era exatamente me rejeitou. Isso foi lançado com uma disciplina enorme em toda a Europa e foi um sucesso estrondoso desde o primeiro dia. E foi uma das maiores lições de liderança que eu vi, foi dele. Essa mudança de abordagem, e você como líder, você tem que ter vários estilos. É propósito que vira o seu grande eixo de redescoberta, de transição. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Mind Behind. Eu sou o Marconi Siqueira e o meu trabalho durante a próxima 1 hora e meia é desvendar a mente e as crenças, hábitos e rotinas daqueles que chegaram lá. Essa é a temporada 1 do The Mind Behind. Temporada 1 do The Mind Behind se chama Friends, Family and Fools, ou seja, eu muito oportunamente convidei algumas das pessoas que eu tenho um relacionamento, são meus amigos, né, familiares e etc., para sentarem aqui, dividirem o sofá comigo, para a gente tentar desvendar aí um pouquinho desses segredos por trás dessas pessoas. Como vocês sabem, o The Mind Behind não é sobre necessariamente histórias de vidas ou um podcast, mais um podcast de autoajuda. A gente aqui, de fato, quer tentar entender como que existe, né? O que está por trás da mente dessas pessoas que chegaram lá. Sucesso para nós é sobre você atingir um determinado resultado que você se predispôs a. Então, tenham tudo isso em mente quando vocês forem analisar aqui as respostas dos nossos convidados. E hoje eu estou muito feliz de ter uma pessoa aqui que tem uma trajetória incrível. Eu tenho o orgulho de poder chamá-lo de meu mentor, mas ele também foi executivo em mais de 6 países, em 4 continentes, subiu ali na trajetória da carreira corporativa até chegar a CEO de uma das empresas mais amadas e queridas e mais antigas, né? As empresas públicas mais antigas do Brasil, a Alpargatas. Ele também é conselheiro de várias empresas, inclusive a empresa fundada por esse apresentador que vos fala. Tenho muito orgulho de poder chamá-lo de amigo e chamá-lo de meu conselheiro. Comigo hoje aqui no The Mind Behind, Beto Funari. Beto, obrigado, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Marconi. É um prazer enorme estar aqui com você, poder dividir aí um pouquinho das nossas experiências. Gente, o Beto, ele é um oráculo ambulante, eu diria assim. Todas as vezes que eu já tive a oportunidade de ter um almoço com ele ou uma troca durante as nossas mentorias ou até as nossas reuniões de conselho, várias vezes eu falei comigo, gente, eu precisava estar anotando isso, eu precisava estar gravando, filmando isso aqui, esse papo, porque de fato, assim, é um poço de sabedoria e experiência, e ao mesmo tempo é um dos caras mais calmos que eu conheço, e eu muito agitado do meu lado, eu falo, como que você consegue ter tanta coisa no seu HD e ser calmo dessa forma? Então, assim, eu tenho muito orgulho de estar junto com ele. Beto, como eu disse aqui no começo, na nossa abertura, a gente cansou muito desses podcasts tradicionais ou livros tradicionais que falam do segredo do sucesso, né? O sucesso, ele é muito pessoal. A gente acredita aqui que o sucesso é você se propor alguma coisa e atingir aquele objetivo. Seja você como executivo que chegou a ser CEO, né, de uma grande companhia, no nível mais alto que você poderia chegar, seja de uma mãe dona de casa que está ali se predispondo a cuidar dos filhos e criar os filhos e etc. E além disso, eu não contei aqui, mas além de ter todo esse sucesso, né, corporativo, de carreira e etc., ser essa pessoa incrível, mas eu acredito que o maior sucesso do Beto foi ter casado com a Cris, que é uma querida. Beijo, Cris, por sinal. Mas só voltando aqui para a nossa temática, sucesso para nós está muito relacionado, então, a você se propor alguma coisa e poder olhar para trás e ver que chegou lá. Eu queria perguntar, Beto, você chegou lá? Não, não cheguei lá, né? Uma pessoa que eu admiro muito, né? A trajetória é o Nelson Mandela. Um dos países que eu vivi foi na África do Sul. E no final do livro, da biografia dele, o Long Walk to Freedom, lá no capítulo final, na última página, ele faz uma analogia muito bacana, né? Que você chega no pico só para entender que tem outros picos a se escalar, né? Exatamente. Então a resposta definitiva é não.
Isso é muito de uma ambição sua? Você acha que é uma ambição sua, que, cara, você vai estar sempre buscando alguma coisa? Ou é fato do ser humano, né? A gente nasceu para sempre buscar alguma coisa a mais. Olha, eu acho que isso tem vários elementos, né? Primeiro elemento, a minha formação, a Uhum, família que eu cresci, a educação que eu recebi, que sempre jogava a barra mais em cima, sim. né? Meu pai era o clássico pai que você atingia algo, ele falava bacana, Não fez mais que mas sua deixa eu te obrigação? explicar que tem um outro patamar, né? Não era nem nessa linha, era uma linha bem legal, mesmo Entendi. me fazendo entender que excelência pode estar ainda um nível acima, né? Perfeito. Tem sempre algo a mais. Então, acho que isso fez parte, né? Uhum, E isso me fez sempre procurar esse a mais. legal. E acho que ao longo da minha trajetória, da minha vida, eu comecei a perceber. Teve uma pergunta uma vez que me fizeram Hum, que me fez parar para pensar, né? Quando eu falo parar para pensar, né? Não é aquela parada uhum, rápida, né? É aquela exato. parada realmente, você fica pensando por Uhum, vários dias, às vezes uhum, meses, né? Como você mede o seu sucesso, legal. né? E acho que uma das coisas que me veio na cabeça é que, na verdade, o processo de chegar lá, para mim, é muito mais interessante do Do que o, que chegar lá, o né? Do destino em que o si. destino em si. Uhum. Legal. Então, quais são os próximos passos aí? Quais são as próximas ambições? Então, isso é muito bacana essa pergunta, né? O meu ciclo executivo, eu estou Uhum, olhando com uma segunda grande fase, né? legal. Que é realmente trazer muito mais a contribuição da minha experiência para pessoas, para negócios, para companhias Uhum, e trazer também um pouco mais do que eu tenho, né, como experiência para servir a sociedade, perfeito. né? Então, uma ONG de educação que eu estou desde o seu início, né, já vão completar 10 anos esse ano, Projeto Gauss, né? Projeto Gauss, Uhum, estou bastante dedicado e estou olhando muito outras questões que eu possa contribuir. legal. Então, olhando para frente, eu quero multiplicar, né, esse meu impacto através de múltiplas frentes. Que Uhum, muitas pessoas falam que é a carreira plural, sim. né? Eu sempre tive uma carreira linear, Uhum. executiva. Hoje eu estou olhando para me reinventar para uma carreira plural. Legal, mas mesmo assim é interessante ver que existe uma certa coerência estratégica, continuidade com o que você fez. Então, basicamente, você precisou ali de 30 anos de carreira executiva para aprender muito e pegar toda essa bagagem, e agora você olhou, cara, então em vez de eu aplicar tudo isso em apenas uma realidade, deixa eu aplicar em pessoas que apliquem isso em diversas realidades no final do dia, né? É, E é incrível ver essa conexão aqui, porque de fato a gente não pode nem chamar então de ciclo, né? Na verdade, é uma continuidade, ainda tem uma linearidade ali de, poxa, tudo que eu aprendi eu vou aplicar aqui para frente. É muito incrível isso, eu sou muito grato e honrado de poder, né, ser uma das pessoas aí que você tá aplicando isso. E Beto, assim, olhando para trás, quando você começou na jornada executiva, você sempre quis ser um executivo? Era esse o seu sonho, sua carreira ali, você falou, cara, eu vou me sim, predispor a isso? sim, né? Eu acho que olhando para trás, né, você acaba sendo exposto Uhum, a determinados arquétipos, uhum, tipologias, né, de uhum, profissões e ser um executivo, e na minha época especificamente de marketing, uhum. era algo que eu considerava topo Legal. das minhas prioridades. Porém, na época que eu estava decidindo, surgiram também outras opções. Por exemplo, ser padre. Ah, é? No meu, no Esse eu não meu, sabia. no meu perfil vocacional, que você faz Aham. aquelas testes Na vocacionais, escola, saiu padre, delegado de polícia, né? eu não consigo te imaginar como E delegado de polícia. embaixador. Olha que interessante. Embaixador não seria um ruim. É, então o delegado. E aí, eu acho que é menos a profissão em si, mas Uhum, entender um pouco você, né? Eu acho exato. que a questão do padre é muito esse interesse pelas pessoas, Sim. né? Pelo ser humano. Uhum. A questão do embaixador é muito. No fim, eu ganhei o mundo, né? Fui, Exato. É. fui Você virou viajar e embaixador, né? viver e virei um embaixador, né? Executivo. E o delegado, eu acho que sempre é muito essa questão
de estar orientado a princípios, Justiça. a justiça, Legal. a olhar as coisas mais de uma forma factual. Perfeito, incrível isso. E quando você começou lá atrás, você já pensava você já olhava a cadeira do CEO e falava assim, eu quero sentar lá ou não? Não, nunca olhei a cadeira do CEO, Uhum. mas sempre olhei uma posição de liderança de pessoas e times como um objetivo que eu tinha. Uhum. Né? O chegar lá, para mim, tinha muito... um dos fatores era ser relacionado à liderança de pessoas Legal, e times. legal. E aí, pegando nesse ponto específico, né, ninguém consegue chegar no lugar onde você chegou. Bom, na verdade, quando você olha ali, né, a escada corporativa, você sai ali de um estagiário, analista, etc. Quanto mais você vai subindo, gerente, coordenador, gerente sênior, diretor, etc., mais você deixa a responsabilidade do impacto que você gera para outras pessoas, né? No final do dia, você começa a ser um gestor de pessoas, gestor de times, e os times sim realizam aquele impacto no final do dia. Como é que você, durante a sua trajetória, você garantia que você tinha o time correto do seu lado? Eles têm alguma técnica específica para analisar ali as pessoas que vão trabalhar junto contigo e você garantir que, cara, de fato essas pessoas são as pessoas certas para me ajudar, né, a imprimir a minha visão e executar sobre aquela minha visão? É uma combinação, acho que de 2, 3 fatores, né? Uhum. O primeiro fator, para mim, sempre foi confiança, Legal. né? E tem uma equação que eu conheço de confiança, né? Uhum. Que eu acho muito bacana, que tem a ver com competência da Legal. pessoa, afinidade Uhum. comigo, né? Dividido pela objetivos da pessoa que vão de contra os 2 primeiros fatores. Então, numeradora Entendi. aqui é uma motivação errada das Entendi. pessoas, né? Perfeito. O centrado em algo pessoal, né? Numa Entendi. motivação pessoal que vai de contra os outros 2 Os outros dois elementos. elementos. Então, para mim, confiança, você tem que nutrir muito afinidade, Uhum. você tem que olhar para as pessoas que trabalham com você, olhando muito os pontos fortes, as Uhum. competências, mas também entender se as motivações estão alinhadas. Porque quando as Perfeito. motivações estão desalinhadas, você dilui esse índice Uhum. de confiança. Então, confiança para mim é o fator número 1. Tá. O fator número 2 que eu sempre olhei é pessoas que são melhores que eu. Uhum. Ou seja, que são complementares, mas não só complementares no sentido de atingir um objetivo, um Uhum. resultado de curto prazo, mas são complementares porque elas fazem algo muito melhor que eu preciso. Uhum. Né? E é bacana isso daí, porque eu acho que hoje em dia é mais aceitável você falar disso, né? Porque Exato. você expõe uma vulnerabilidade sua. Na época que eu comecei a falar isso, muitas pessoas falam, Beto, não fala isso que demonstra uma fraqueza. Uhum. Eu acho que não. Eu acho que você ser um bom líder é você trabalhar com pessoas melhores que você. Né? Exato. E muito complementares. E o terceiro é algo que eu sempre procurei, né? E é uma das minhas competências, né? É você olhar a estratégia. Tá. Né? As escolhas que você tem que fazer, o como você vai entregar Uhum. e entender se aquele time, a composição do time, ela está alinhada a essa estratégia. Tá. Esse alinhamento à sua estratégia é muito importante. E aqui eu estou falando da composição, não de indivíduos específicos. Né? Entendi. Do Então, todo. confiança como uma base, Uhum. né? Olhando individualmente cada um melhor do que eu e Uhum. idealmente complementando, mas o ponto é se o todo vai ajudar a gente a executar aquela estratégia com excelência. Entendi. Teve alguma vez na sua jornada aí que você chegou e herdou um time que você falou assim, cara, não é a composição certa, ou as pessoas, eu não consegui criar essa relação de confiança e você teve que fazer trocas assim substanciais? Não falando só de um ou outro, chegar e falar, cara, não, na verdade vamos remontar isso aqui do zero. Teve alguma vez na sua Várias carreira? vezes. Várias vezes. Mas eu vou começar falando o oposto. Acho Tá. que teve uma vez que o time Era me exatamente isso. rejeitou. Foi meu primeiro Você- cargo de gestão de pessoas, Ah, é? de gerência. E como é que foi? Foi um desastre. Eu fui promovido a ser gestor, né, de um time, um Uhum. gerente de marketing Tá. na época, e liderando um time de gerente de produtos. Né? Tá.
E eu era um gerente de marca, de produto excepcional. É por isso que eu fui promovido. Exato. E nas meus primeiras semanas, primeiro mês, né, eu tentei ser esse gerente de produto excepcional, multiplicado pelos 4, 5 membros do meu time. Isso foi errado. Entendi. Né? Você tentou E o time replicar me deu os betos lá neles, né? controle e olhar para cada um para tentar fazer o que o Beto faria e forçar eles a fazer o que o Beto faria. Entendi. E graças a Deus me deram um feedback muito rápido que eles queriam todos pedir demissão e não funcionaria, né? Entendi. E aí minha cabeça virou, né? Porque, na verdade, você já não está entregando os resultados. Não existe isso de um gestor de pessoas, um líder de pessoas, ser quem entrega resultado. Né? Exato. Você lidera as pessoas que vão entregar os resultados. Inspira elas, né? E essa é a mágica. Tem doses de inspiração, tem doses de ser um mentor, né? Tem doses de acreditar na pessoa e dar o espaço para a pessoa fazer algo que às vezes até você não acredita, mas se a pessoa está com essa energia positiva, esse drive, né, para entregar. E tem muito de você olhar, né, cada indivíduo naquele momento que eles estão de vida e poder ajudá-los a trazer o melhor deles, né, para aquela gestão. Então foi aí que eu evoluí. A parte da sua pergunta que é super interessante é mudanças de time, né? O período que eu trabalhei na Rect Benkiser, foi 18 anos, foi um período de muitas mudanças. Eu ficava 2, 3 anos em cada lugar. Então era muito comum chegar e avaliar o time, né? E, de novo, avaliar o time versus o quê? Para mim, os 3 fatores. Esse é um time que eu posso confiar? O índice lá, né, do denominador e do numerador e denominador está bem balanceado individualmente. Esse é um time que tem pessoas que me complementam, né? Eu sou uma pessoa que abre muitas portas, abre muitas frentes, que olha para frente, que estica, né, os times. Eu preciso de gente junto comigo, por exemplo, que saibam operacionalizar melhor que eu, né? Que saiba estruturar e que possa me dizer, Beto, espera um pouquinho, vamos sequenciar, não dá para fazer tudo. Eu tenho gente desse tipo no meu time, que se eu só tiver mini Betos, né, vai ser um desastre, não vai adiantar. E o terceiro ponto é se a química do time funciona. Nós estamos alinhados para atingir o mesmo propósito, a mesma missão. Então, a partir disso, a gente faz mudanças, né? E houve mudanças, times que eram vencedores, que eu fiz mudanças mais pontuais, né? Mas teve várias situações que eu tive que mudar 85% do time. Entendi. Né? E o grande aprendizado é que o quanto antes você muda, melhor. Entendi. Né? Se você me perguntar sempre o maior arrependimento, o que eu faria diferente, né? Depois que eu com certeza seria uma das perguntas. Vai ser uma das perguntas, provavelmente. Eu teria mudado muito antes o time, as pessoas, os indivíduos. Teria feito esse trabalho muito antes. Agora, Marco, o mais principal, sempre com muita dignidade, sempre dando tempo e apoio a essas pessoas que iriam sofrer esse impacto dessa mudança. São pessoas, eu digo, são pessoas, né? Mas, no geral, todas as mudanças que eu fiz ativamente, hoje eu tenho essas pessoas como minhas amigas, meus contatos, meu network, porque eu procurei sempre tratar com dignidade. Muitas vezes você não consegue, a pessoa não entende dessa forma, muitas vezes você está criando um impacto num momento muito difícil, isso é muito duro. Exato. Essa é a parte mais dura de fazer essas mudanças. Exato. Muitas vezes é igual ser pai, né? O pai não quer que o filho come chocolate todos os dias, porque lá na frente tem um objetivo. A criança chora ali no curto prazo, mas lá na frente fala, tá vendo? Eu cuidei da sua saúde, era o que seu pai quer. E pra mim, não sei se pra você foi a mesma coisa, mas pra mim eu sempre tive muita dificuldade. Eu sou uma pessoa emotiva, emocional, assim. Eu tenho dificuldade muitas vezes de dizer não para as pessoas, né? Aquilo que eu tô trabalhando ainda, um dos meus grandes objetivos de 2024 é aprender a falar mais não e etc, justamente para você se posicionar. Mas sempre que foi na minha trajetória, tanto como executivo, antes de abrir a The Bakery e durante a The Bakery, sempre tive uma dificuldade muito grande de demitir também. Mas uma coisa que mudou a chave para mim, muitas vezes, é entender que se eu não tomar aquela decisão para a pessoa, eu só estou atrasando a vida daquela pessoa.
se você, como líder, já chegou numa conclusão de, cara, aquela pessoa não está no lugar certo, ela tá com problema também, porque as pessoas sentem. Você sente quando você não tá entregando o resultado que você deveria entregar, quando você não tem aquela química, afinidade com o seu líder, né, ou com a equipe que você tá ali, aquela pessoa vai sofrendo, mas para ela é muito mais difícil, muitas vezes, tomar aquela decisão, porque tem uma certa dependência ali. Então eu costumo dizer que é igual muitas vezes no relacionamento, quando você não faz bem para a pessoa, você deveria chegar. Sei que muitas pessoas usam isso de desculpa, mas você deveria chegar e falar, cara, eu não estou conseguindo suprir as suas necessidades nesse momento aqui agora, talvez é melhor. E olhe para trás, isso para mim mudou a chave, porque eu fui demitido uma vez. E hoje eu dou graças a Deus que aconteceu aquilo comigo, porque foi o que me fez a guinada de carreira para primeiro trabalhar no governo, para depois conseguir fundar aqui a The Baker, né? Que foi uma trajetória contínua ali na minha vida. Então eu dou graças a Deus que isso aconteceu lá atrás. Então, muitas vezes, deve partir do líder, né? Essa maturidade emocional de chegar e falar, cara, né, nós não estamos bem aqui juntos e faz bem para você e faz bem para nós também, que a gente não continua. É essa a sua abordagem ou você tem uma abordagem diferente? A abordagem que eu acho que funciona e que deve ser feita, porque vai ser um trauma, vai Sim. ser uma ruptura, vai gerar uma transição na vida de uma pessoa de forma não estruturada. Exato. Né? E por mais que a pessoa esteja esperando, Tá. né? Por mais, porque o grande ponto, as pessoas não têm medo de mudança. Sim. As pessoas têm medo do processo de transição. Exato. Quando você sai do que você era para se tornar algo. Uhum. Existe um intervalo de tempo entre esses dois momentos, e é nesse intervalo que as pessoas têm medo, né? E outros. Então, para mim, o mais importante que eu aprendi é dignidade. Você tem que tratar as pessoas com muita dignidade, como você gostaria de ter sido ou ser tratado. O que significa isso? Aí tem várias melhores práticas. A primeira delas é não ser uma surpresa. Isso. Né? Essa é uma expresso. heurística muito importante. Perfeito. A partir do momento que se cristalizou a preocupação, seja de performance, seja de comportamento, é você colocar a pessoa a par. Tá. Né? E ter essas conversas difíceis de feedback. Então, dar feedback é uma das habilidades mais importantes de um líder de pessoas. Dar e receber também. Eu acho que você tem que estar aberto a receber feedback. O segundo ponto, que do ponto de vista o que é um processo digno, é você ou caminhar para um plano de ação que vai ajudar a pessoa a mostrar que ela tem condição de ficar naquele cargo, né? E para isso você tem que estabelecer objetivos, expectativas muito claras, de novo, comportamento e performance. Exato. Ou, por outro lado, se não houver essa expectativa, muitas vezes você cai no erro que você já tomou a decisão psicologicamente, emocionalmente, mas você quer postergar porque você acha que você tem que preparar a pessoa. Exato. É planejar a transição, é ter um papo muito aberto e planejar uma transição estruturada que ajude a pessoa a aterrissar nesse novo momento e ajude também você na empresa a fazer essa transição. Exato. Eu acho que tratar com dignidade esse processo é o maior desafio. E muitas vezes dá errado, porque as pessoas, ou na ânsia de resolver o problema, né, na urgência, esquecem da dignidade, ou ao mesmo tempo as pessoas acabam estendendo o processo, achando que está dando mais dignidade. E às vezes estender esse processo também não dá dignidade, não vai ser bom para a pessoa em si. Perfeito. E ainda sobre esse tópico aí de time, pessoas, que eu acho que a gente poderia explorar aqui por horas, tem alguns momentos que a gente, como líder, nós precisamos instigar a diversidade, não só a diversidade ética, racial, etc., que é super, hiper importante. A gente está numa empresa de inovação e eu vejo hoje tanto que isso faz diferença, né, para a gente, para os nossos clientes e tudo mais, mas também o contraditório em termos de pensamento, né, ter pessoas. Eu falo isso porque tem muita gente que chega num estágio de liderança que ele quer pessoas que não necessariamente são cópias, mas que dentro de certos frameworks pensam como você.
né, que tem aqueles pensamentos ali. E muitas vezes o que a gente como líder precisa são de algumas pessoas que justamente não pensam como você, para que elas possam te trazer uma perspectiva desenviesada sobre a sua tomada de decisões. Não sei você, mas eu utilizo muito meu time ali no processo de tomada de decisão. Quando a gente vai tomar alguma decisão, eu tento conversar, mas eu fico tentando mais. Hoje eu tenho essa ciência de que eu preciso buscar o que eu não estou vendo. E só pessoas que são diferentes de mim podem, de fato, trazer essa perspectiva de fora. Cara, você não está olhando isso, e eu acho que é errado, etc. E teve uma passagem na sua trajetória que você me contou uma vez, que eu acho que você atuou isso para o seu líder, né? Que acho que foi numa campanha que você recebeu um e-mail escrito: pare com isso. E, de certa forma, você foi ali teimoso dentro de... Eu quero que você conte a história para nós aqui. Justamente trabalhando nas entrelinhas ali para conseguir atingir a sua própria visão e fazer com que a pessoa que estivesse acima de você também entendesse que isso era importante. Conta pra gente essa trajetória, essa passagem especificamente, que eu fiquei com ela na minha cabeça, guardada. Eu acho que várias pessoas precisavam ouvir ela. Muito legal. Eu vou dar um parênteses e eu conto essa história rapidinho, Tá. mas antes da gente começar na história, você levantou alguns pontos que eu queria só reforçar. Acho que diversidade é extremamente importante. Perfeito. E cada vez mais eu vejo que companhias que fazem o processo de diversidade de uma maneira inteligente conseguem ter melhores retornos. Mas eu também vejo companhias que não sabem colocar uma estratégia de diversidade de pé e aí também podem sofrer com isso. Então, Que olha a diversidade pela diversidade só, pela né? diversidade ou não faz uma maneira mais profunda, né, de entendimento. Mas é chave. Eu procuro até na minha vida pessoal passar e ter essa convivência com maior diversidade. Perfeito. O segundo ponto que eu acho que você colocou, a importância de pessoas que pensam diferente de mim. Exato. Né? Acho que isso é fundamental. Você precisa ter isso, ou de forma direta ou indireta. Eu procuro olhar, escutar, entender, ler também pessoas que têm visões diferentes da minha, para compor, entender e desafiar até as minhas próprias ideias. Acho que isso é muito importante no mundo que hoje cada vez mais você vive dentro das suas bolhas. Né? Então, eu queria só reforçar esses dois pontos. Mas assim, eu tive dois privilégios. Né? Primeiro é ter vivido em diferentes culturas, liderado em diferentes culturas. Então, você chega no país e você conhece muito pouco. Então, você tem que olhar e entender as diferenças culturais e você depende muito de outras pessoas que não têm a sua mesma cultura ou pensam diferente de você. Então, isso me fez treinar, né? E me fez dependente disso. Eu vi que o sucesso é por aí. Não é você tentar impor a sua cultura, mas você tentar se adaptar e entender a cultura dos outros, né? É a história do Darwin, né? Quem se adapta é que vai vencer. Exato. Né? O segundo ponto, a Rect, que é onde vem essa história, era uma empresa que deixava muito claro os seus princípios de cultura, e um deles era que um dos comportamentos é que não precisava haver consenso. Era uma empresa que não buscava o consenso. Naturalmente, né? Naturalmente, em tudo. Perfeito. Né? Isso é no walk the talk mesmo. Então, a gente falava lá que era 80% de consenso, 120% de comprometimento. Então, uma vez que se tomava a decisão, era 120% comprometido. Não tinha voltar atrás, não tinha jogar contra. Assim, era proibido falar, eu te falei. Todo mundo vai ajudar a atingir aquilo lá. Mas até você tomar aquela decisão, era uma briga realmente de diferentes pontos de vista. Você tinha o direito de colocar abertamente, sem qualquer receio. E aí foi no lançamento do Vanish, Ox Action, né, que eu criei lá, quando eu era gerente geral na Holanda, e criamos aquilo lá, eu, minha diretora de marketing, fizemos tudo aquilo de uma maneira bem empreendedora, que é uma da cultura da empresa, lançamos muito rápido, e só que o time global achou o comercial que a gente utilizou, o modelo de lançamento, tudo errado, fora da estratégia, e pediram para a gente parar, né? Mas não pediram assim, não me ligaram, foram já para as cabeças ali, e eu recebi, né, um e-mail do chefe do meu chefe, mandando, ele nunca mandava e-mail, né, naquele estilo antigo,
pare com essa porcaria. Foi 3 letras ali, 4 letras, né? Em inglês foram 3, e porcaria foi mais naquele sentido mais o M, sabe? Exato. Do brasileiro. O S no inglês. E eu não me intimidei. Mas por que eu não me intimidei? Talvez pela minha característica, 2, que é a cultura. E eu peguei o telefone e liguei para ele e expliquei os resultados que nós estávamos tendo naquele momento, no início do lançamento, e por que eu acreditava que aquilo seria um mega sucesso. E ele me pediu, tá bom, legal, eu te dou 2 meses e eu quero que você traga fatos, dados, pesquisa para convencer a gente que funciona esse modelo de lançamento. E se funcionar, eu quero lançar rapidamente em toda a Europa. Ele era responsável pela Europa e todo mundo vai ter que seguir à risca o modelo. E foi isso que aconteceu, né? E realmente a gente qualificou o modelo de lançamento de sucesso. Isso foi lançado com uma disciplina enorme em toda a Europa e foi um sucesso estrondoso desde o primeiro dia, né? E foi, acho que uma das maiores lições de liderança que eu vi foi dele, que numa grande conferência com todos os altos executivos da região, da Europa, mais de 200 altos executivos, né, praticamente os gerentes gerais e os seus diretores, ele me pediu para apresentar o case, mas antes que eu subisse no palco, ele colocou esse e-mail na tela, né, e ele mesmo falou, foi o maior erro que eu cometi. Mas o mais importante não foi o meu e-mail, foi a reação do Roberto a me confrontar com dados e fatos e me propor, né, essa janela de oportunidade para provar que aquilo realmente funcionaria. Né? Então, eu queria que todos vocês aqui tivessem esse tipo de atitude. Né? Isso, para mim, foi uma das maiores lições de liderança, né, que eu tive. Eu sempre procurei falar para as pessoas, me prove que eu estou errado. Porque uma coisa que eu acredito muito, Marconi, se a pessoa está demonstrando para você que tem uma convicção muito forte, mesmo que você ache que não vai dar certo, dê o espaço para essa pessoa. Né? Porque 85% dos sucessos que eu vi tem muito mais a ver com a convicção da pessoa. Daquela habilidade da pessoa fazer acontecer. Né? E aí o seu papel não é só dizer não. O seu papel é falar, legal, vai em frente e ser muito, olha, não acredito por causa disso, tome cuidado com isso, procure tomar cuidado com isso e eu acho que lá na frente olha para isso também. Se você começa a ter esse papel de mentor, né, que a gente estava falando, e não de opositor, de seu chefe autoritário, não faça, né, vai em frente. E outra lição muito bacana que eu trago até, depois eu li o Jeff Bezos falando, muito claro, que são as decisões de uma porta de só ida ou a porta retratária, que entra e sai. É você saber como líder, identificar. Essa é uma decisão que eu consigo voltar atrás, que mesmo que dê errado a gente consegue corrigir, deixa o seu time ir. Mas, aliás, esse seu time tomar decisão, idealmente eles não precisam vir para você. Mas se é uma decisão só de uma porta, que depois não tem retorno, aí é o que o líder tem que mostrar a sua capacidade de tomar grandes decisões. É que eu ia perguntar exatamente isso. Quando você estava comentando, ele falou, poxa, né, você tem que... Se tem um contraditório na pessoa do seu time, você tem que permitir com que ela vá dando, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, etc. E me prove por dados XYZ que você está certo lá na frente. Eu ia te perguntar exatamente até quando, né? Porque a pessoa pode ir uma vez, errar, e a segunda vez ela continua falando assim, não, insistindo no erro, ou então buscando outros erros ali. Então, para você, a sua técnica é até que seja uma porta sem retorno. Isso. Ou tem alguma outra técnica para você... Até que seja uma porta sem retorno. Outro ponto é, você não pode tomar decisão pelo seu time. Perfeito. Porque daí você tira a responsabilidade do seu time de entregar. Exato. Você pega para você a responsabilidade. Né? Eu tive uma situação bastante interessante, não vou falar a companhia no momento, mas estava até consultores presentes nessa reunião. Eles ficaram, para eles virou até um case interno, que eles contam como liderança tem que fazer. Era um projeto importante, onde tinha uma meta de cortar custo, existia uma resistência do líder da área e do time de achar que aquilo era possível. Né? Um dos papéis do líder é a arte do impossível. Né? Você realmente buscar
não sem perder a noção da realidade. Acho que essa coisa de você tentar fazer sempre isso também está errado. Mas se você acha que é possível, que existe, que você está consciente, tem dados, tem fatos, tem benchmark, você fez benchmark, você fez comparativos com empresas de excelência, aí você tem. E aí ficou um debate muito grande, muito confrontativo comigo como líder da empresa. E aí, num determinado momento, o líder da área, que reportava inclusive para mim, virou e falou assim, na frente de todo mundo, de consultor da equipe dele, tá bom, eu não acredito, você me fala a meta. E é isso. A gente encerra essa reunião agora. E eu coloquei para o time que eu não ia dar a meta. O potencial de entrega era aquele, e eles tinham que ir atrás daquele potencial de entrega. Perfeito. Mas não era eu que ia definir se ia ser 80% do potencial, 90% do potencial. Não era o meu papel definir. E eu não defini. Eu podia ter batido na mesa e falar, a meta é essa, e aí seria o fim. Eles não entregariam. Né? E eu usei aquele momento para ser um momento de coach para o time, de mentoria, de como você cria esse momento para ir buscar algo que no primeiro momento parece impossível, né? Então, essa mudança de abordagem, e você como líder, você tem que ter vários estilos e saber o estilo que você deve usar no momento certo. Às vezes não, às vezes você precisa ser mais autoritativo. Autoritativo é um estilo no bom sentido, que você tem. O time está precisando de uma resposta. O time está precisando de um direcionamento. Eles olham para você como líder para dar. Vamos dar essa resposta, essa decisão. Outras vezes não. Você não pode tirar a responsabilidade dos times. Porque já vi muitos líderes aí que querem ser muito... Não é legais a palavra, mas querem ser líderes mais participativos, etc., que envolve todo mundo nas tomadas de decisões e etc., fica muito colaborativo, que o próprio time depois reclama, acha ruim porque não tem direcionamento. Se a pessoa olha para um líder e não vê a direção, né, a história das guerras, a gente tinha o rei ia na frente para justamente mostrar, gente, é lá que nós estamos indo, trazia aquela empolgação nas pessoas, etc. Porque, poxa, você estava colocando sua vida em risco ali. Obviamente, hoje no corporativo, no mundo de negócios em geral, que empreendedores também têm isso, você não está colocando sua vida em risco, mas muitas vezes está a sua carreira, o seu desenvolvimento, você quer ver aquela liderança. E eu já vi muitos líderes que são muito participativos, que evitam, né, dar um direcionamento, tomada de decisão, que o próprio time fala, cara, eu não sei para onde ir. E aí acho que fica mais estressante ainda, é mais a chance de alguém entrar num burnout, por exemplo, é até maior, né, do que se ela tivesse um mínimo indicador ali. E aí, então, é sobre balancear os dois. 80% das vezes que as pessoas te abordam, que reportam para você, é para resolver problemas. Sim. 80%. Na grande maioria das vezes, essas pessoas estão esperando ou um direcionamento claro ou até uma decisão. Entendi. Né? Então, isso é muito importante. Então, o seu papel como líder é ser muito sensível para entender a situação. Perfeito. Né? Porque se é essa a situação, e às vezes não tem nada demais você fazer um prompt, né? Chegar para... Legal, bacana. Você está precisando agora que a gente tome uma decisão? Você está precisando, Marconi, que a gente... uma orientação mais clara? Aí o Marconi fala, é isso que eu quero. Legal. Seu papel é esse como líder. Né? Mas tem muitas vezes que não é isso. Perfeito. E tem muitas vezes que fazer isso não é o caminho adequado, né? Como eu disse para você. Nesse caso que eu te contei, foi um caso extremo que o meu papel não era o problema para resolver ali. Né? E você ser um líder que identifica essas situações, né, e tem essa capacidade de entender a sensibilidade do momento, é muito importante. Porque senão você tem razão. Um líder que é somente participativo, ele pode criar essa sensação na equipe de que a gente não vai a lugar nenhum. Né? E é muito desgastante, causa burnout. Um outro ponto eu acho muito importante, eu tenho um viés mais participativo, até porque eu quero escutar outras opiniões. Tá. Né? E dois pontos importantes que eu queria colocar nessa equação, nesse mix. O primeiro deles é aceitar quando você não sabe. Então, muitas vezes a pessoa vem com você e fala, pô, preciso disso e tal. Se você está numa decisão agora, se a decisão agora eu tomo é essa, vai em frente, mas eu vou te dizer que eu vou checar.
Quero checar isso, quero checar aquilo. Então a pessoa vai em frente, recebeu o sinal verde, mas está sabendo que você está trabalhando. Você está no processo. Está no processo. Outra questão, então, quando você não sabe, ser muito claro com as pessoas e combinar o jogo. O segundo ponto que eu acho muito importante, as pessoas confundem o líder participativo do líder inclusivo. Tá. São dois conceitos muito diferentes. Explica isso pra gente. O participativo é o que não quer tomar decisão, quer que o grupo chegue num consenso. O inclusivo, não. Espera, esse problema tem um aspecto que exige a opinião de alguém, que às vezes está na sala, muitas vezes está na sala e está quieto, por isso que virar e pedir a opinião da pessoa é muito importante. Aliás, quando você tem um time com alguns especialistas, geralmente os especialistas são mais introspectivos, por isso que aqui entender a dinâmica do time é muito importante. E você ser inclusivo, porque às vezes existem decisões que vai ter um impacto em outras áreas da empresa. Perfeito. Que você conversou, você negociou essa decisão com o seu colega, né, com o seu peer, não discutir. Nós vamos ter que discutir com ele. Senão é o Beto dando carteirada a favor de uma função contra outra função. Né? Então você ser consciente que tem esses efeitos dominós, né, que serem levados em conta. Isso para mim é ser um líder inclusivo. Não, é super interessante essa questão aí, porque de fato tem uma linha tênue entre o que faz bem, até onde você deve permitir o seu time ir, e, né, tendo essa questão de ouvindo todo mundo, mas dando direcionamentos no momento certo, porque senão vira uma anarquia ali. E aí o que você vê muito, até chega lá, o líder, né, em reuniões executivas com seus pares, começa a dar desculpa pelo seu time, né? Olha para trás e fala, cara, meu time não atingiu, mas é porque foram tomadas decisões deles, etc. Não, você não pegou para si aquela responsabilidade. Então é uma linha tênue. Voltando aí no exemplo que você deu agora, do seu chefe lá no Vanish, ele tinha ele errou, olhou para trás e falou, cara, esse erro foi bom para mim, né? E eu queria te perguntar, na sua própria trajetória, você tem algum episódio de falha, de erro preferido? Ou seja, aquele erro que você cometeu, mas que te preparou para um sucesso maior no futuro? Tem algum episódio desses que você consegue lembrar? Olha, o erro, o que eu acho que eu poderia ter feito melhor, sempre está muito relacionado a essas mudanças e configuração de time. De time, tá. Acho que isso teve algumas situações, porque você lida com pessoas, você lida com uma pressão de negócios por um lado, e muitas vezes você lida ou com um conselho, ou você lida, no caso de uma corporação, que era o caso da Rex, você lida com outros stakeholders da companhia em relação a pessoas. Então, acho que para mim é muito importante você estar tendo essas discussões, tendo o fórum certo e tendo abertura para você encaminhar essas questões. Então, acho que essa foi um aprendizado muito grande de gestão de stakeholders, né, em relação a pessoas. Isso é muito importante, né? É muito importante também que eu aprendi com isso, você ter um braço direito seu na área de pessoas, que tem essa sensibilidade, que entende o contexto, que às vezes até te ajuda em ter diálogos preparando conversas difíceis mais para frente. Então tudo isso eu fui aprendendo com o tempo. Né? O outro aspecto, acho que muito importante, é como você define as expectativas. Né? E para você ter boa definição de expectativas, você tem que estar fazendo um diagnóstico muito claro do negócio, mas também da situação. Perfeito. E hoje nós vivemos num ambiente de altíssima volatilidade e complexidade. Né? Você acorda de manhã e tem uma guerra, você acorda de manhã e o preço do petróleo dispara. Né? Existem mudanças que estão acontecendo estruturais, como as mudanças geracionais, de padrões de comportamento de compra, mas também nós estamos em mudanças de ambiente contextuais, questão do clima. Então, hoje a posição, por exemplo, de um CEO é uma posição extremamente aberta, né? Extremamente impactada por tomar as decisões que estão cada vez mais difíceis. Perfeito. Então, eu acho que uma das grandes lições que
que eu fui adquirindo ao longo do tempo é você se cercar, né, de pessoas que vão te estar dando muita orientação, que você pode trocar ideias, que podem te ajudar a entender esse contexto para poder fazer sentido das mudanças. E aí se cercar de pessoas é uma combinação, desde você ter mentores, até você ter um bom conselho, até você ter especialistas, né, que você pode acionar em questões bem específicas. Perfeito, interessantíssimo. E até agora a gente falou muito sobre, né, a sua história, a sua trajetória até aqui. Obviamente foram mais de 30 anos aí de experiência corporativa para você chegar até o topo, né, que parecia ser o topo, aí você chegou lá e falou, cara, não, na verdade eu posso fazer isso aqui, mas para várias pessoas, várias empresas, impactar múltiplos, né, múltiplos ecossistemas e ambientes, que é super legal. E aí, mas eu queria te fazer a pergunta, se você tivesse lá atrás agora, com 20 e poucos anos, entrando nessa jornada corporativa aí, com esse objetivo de galgar, né, ser um executivo de alta relevância dentro de corporações, mas no dia de hoje, né? Aí eu tenho duas perguntas. Uma, você faria isso de novo? Você chegaria e falaria, cara, vou vivenciar isso para chegar até o topo, para chegar até o CEO, a cadeira de CEO? Segundo, o que você faria diferente, olhando para frente agora? Fala, cara, acho que porque o ambiente mudou, né? O ambiente de negócio, a gente tem AI, e acho que na época que você entrou na internet não tinha direito, muitas vezes, na realidade das companhias. Então, hoje, eu imagino que para quem quer ser CEO e para quem está numa cadeira de CEO hoje, tem umas preocupações completamente diferentes que você tinha no passado. Então, são essas duas perguntas embutidas em uma só. Você faria de novo? Você estaria disposto a isso tudo? E segundo, o que você faria? Como você acha que deveria ser diferente? Quem está nessa oportunidade de estar começando essa jornada que você já trilhou agora? Legal. Faria de novo, né? Eu sou uma pessoa feliz com o que realizei, extremamente realizado, mas não pelo fato de eu ter me tornado CEO. Acho que isso não vale nada. Isso não é o que eu vou trazer para o meu legado, né? Legal. Acho que as pessoas têm que trabalhar por legado, não por currículo. Ser CEO é para o currículo. Exato. Não é para o legado, né? Então, e também, como eu disse para você, eu nunca almejei ser CEO. Tá. Eu me interessava muito pelo processo de me tornar um líder, né, efetivo, um líder de alta qualidade. E ser CEO, Marco, eu vou ser muito sincero, até por participar de governança, de conselho, se tornar CEO tem um determinado momento que vira sorte. Né? É estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Com né? fatores que não necessariamente você controle. Então, o primeiro conselho é não se preocupe em virar CEO. Legal. Tá? Se preocupe com outras coisas. E aí, o que eu faria, depois eu vou falar um pouquinho olhando para frente, o que eu faria de novo ou diferente. Três coisas que eu repetiria que eu fiz. Primeiro, uma busca incessante por conhecimento. Legal. Eu era sou ainda, Você é um né? ávido leitor, né? Ávido leitor, conhecimento, e hoje em dia tem um portfólio de coisas que você pode fazer para buscar conhecimento, desde a educação formal, da educação informal, uma rede de relacionamentos que você aprende, mas o que está por trás é ser uma busca incessante por conhecimento. Eu não acho que é ser aprendiz, eu acho que não é isso, ser aprendiz eterno, long life learner, não é isso. Eu acho que a busca é muito importante. Mas você diria que seria uma busca por um conhecimento específico, ser mais profundo numa área ou ser mais Eu sempre olhei para o meu... generalista? Aí vem o segundo ponto, que é o autoconhecimento. Legal. Você tem um plano de desenvolvimento pessoal. Porque você busca incessante por conhecimento, você passar o dia olhando vídeo de YouTube ou passar a sua vida fazendo curso, não vai adiantar. Tá. Então, tem que ter um plano de desenvolvimento pessoal. Sempre procurei ter esse plano. Legal. E sempre procurei, por parte desse plano, ter áreas específicas que iam me fazer melhor naquilo que eu fazia, como desenvolvimento de habilidades e competências, ou também na parte de conhecimento, como é o objetivo desse podcast. Exato. E tudo que você está fazendo, é de buscar essas referências. Então, eu sempre procurei desenhar, fazer isso, faço planos anuais, estabeleço objetivos até hoje, e à medida que você vai cumprindo, você vai se desenvolvendo. Eu tenho um grande plano esse ano de me aprofundar em inteligência artificial. Legal. Então, eu estou fazendo isso com muita disciplina, usando várias maneiras, né? Desde a educação formal,
informal é rede de relacionamentos. Então, essa busca incessante por conhecimento, acho que é válido olhando para frente também, cada vez mais. O segundo ponto é o autoconhecimento. Exato. E o autoconhecimento é importante tanto do ponto de vista de plano de desenvolvimento pessoal, mas também dos seus valores, né? Das suas crenças. E aqui tem dois componentes. Um, para você ser sempre muito coerente com os seus valores, né? Entender de onde vêm esses seus valores, mas também identificar crenças limitadoras para poder trabalhar nelas, né? E acho que esse trabalho de autoconhecimento é muito importante. E aqui também, de novo, tem várias ferramentas que você pode usar, tem vários recursos que você pode usar que são extremamente importantes. E eu sempre procurei fazer parte desse autoconhecimento. Sempre procurei prestar muita atenção em feedbacks que eu recebo, sinais que eu recebo. E o terceiro ponto, para mim, que foi fundamental, eu acho que cada vez mais é importante, eu tenho verdadeira ojeriza, eu procuro escapar de qualquer zona de conforto. Legal. Não é porque eu procuro não estar na zona de conforto. Eu escapo da zona de conforto. Tem que Toda achar vez que eu me senti... desconforto na zona de conforto. Eu tenho que achar desconforto em tudo. Exato. Porque se você não se sente desconfortável, é o maior sinal que você não está evoluindo. Acho que esses três eu sempre levaria comigo, né? E muitas vezes o desconforto vem com riscos que você tem que avaliar, que você tem que assumir. O que eu acho que eu faria diferente, que talvez era menos importante na época que eu me desenvolvi, esses 30 e poucos anos que você falou. Eu acho que hoje você tem um papel, uma importância na sociedade muito grande, principalmente como líder. Tá. Líder de qualquer dimensão, né? De uma grande corporação, de uma pequena corporação, de uma comunidade. Eu acho que você ter esse entendimento da sociedade, uma sociedade cada vez mais polarizada, numa sociedade com cada vez problemas de igualdades, de oportunidades, acho que essa sensibilidade, mas de uma maneira estruturada, de uma maneira muito importante. Então hoje é um tema que eu procuro estar muito conectado. Perfeito. Né, com a sociedade. Estar mais conectado com a sociedade, eu acrescentaria nessa questão, entendendo esses problemas existenciais da sociedade moderna, né? Sistêmicos, acho que isso é muito importante. E o outro ponto que eu acho que acho que é fundamental para um líder olhando para frente, você acabou de usar a palavra, eu vou repetir, é uma visão sistêmica. Legal. Num ambiente tão complexo onde a gente vive, com tantas variáveis, o mais importante é você ter essa visão sistêmica, essa capacidade de conectar, entender implicações de curto, médio e longo prazo. Eu acho que isso é algo que eu teria investido mais tempo antes. Né? Eu tive uma oportunidade fenomenal quando eu comecei a entender isso, quando eu passei a ter um cargo global, a ter um cargo que era mais estratégico, menos operacional. Foi uma mudança de paradigma para mim, extremamente importante, porque deu essa visão sistêmica. E nesse ponto de visão sistêmica, de fato, é super importante porque, bom, eu não estava lá, mas eu acredito que pessoas em posições de lideranças em grandes companhias há alguns anos atrás, décadas atrás, era muito mais sobre, né, o que você vai fazer. Né, o que você vai fazer, e você definia uma estratégia e a companhia executava diante daquela estratégia. Hoje você tem que pensar por exemplo, eu na minha posição aqui de CEO da The Bakery, eu tenho que pensar no que a The Bakery vai fazer, como o sistema vai responder, como os concorrentes vão atuar, qual que vai ser o impacto que aquilo vai ter na minha cadeia, né, nas nossas pessoas e etc, para você entender o que cabe a você, né, a sua companhia, e o que não cabe à sua companhia, que são coisas que você não controla. Né? Eu tenho um aspecto que eu controlo aqui, que é o nosso universo, o nosso direcionamento, controlo entre aspas, porque graças a Deus eu tenho um conselho que muitas vezes, né, me ajuda nessa tomada de decisão, mas você hoje é cada vez mais ilimitado o que você controla, por causa dessas interconexões.
né? Então é muito mais sobre navegar dentro daquelas incertezas, entendendo que, cara, você dá um direcionamento, um objetivo, nem tudo está nas suas mãos, você não tem as ferramentas para tudo ali, porque você vai acabar dependendo de como o mercado reage, como seus concorrentes reagem, as tecnologias estão evoluindo e etc, para levar para esse direcionamento. Então, isso é algo que eu tenho estudado bastante mesmo, que muitas vezes a gente, numa determinada situação, até a gente estava conversando aqui outro dia sobre inteligência artificial, a gente é muito compelido a dizer, então tá, o que eu vou fazer diante disso? Porque o que vai ser né, o que vai mudar, né? O que a inteligência vai mudar no nosso negócio no dia a dia? Mas tem uma provocação sua, me fez inverter um pouquinho a lógica, falar, cara, o que não vai mudar que eu posso entender? Então, assim, é tentar pegar uma perspectiva diferente daquela ameaça ou daquela questão que já é dada, para você poder, quando você entende o que não vai mudar, pelo menos nessa questão de inteligência artificial, para mim ficou muito claro, ele traz mais coisas para minha mão, né? Traz mais ferramentas para nossa mão, para a gente entender que, poxa, tem várias oportunidades de coisas que vão impactar o nosso trabalho no futuro, e já estão sendo impactados aqui hoje, e isso não vou mudar. Não tem como mudar isso aí. Mas vai ter uma essência do que não vai mudar, e se a gente focar no que não vai mudar, né, entendendo essas realidades, é muito importante. Então, esse ponto de sistêmica, de liderança de, né, companhias que levam em consideração essa questão sistêmica, para mim, acho que é cada vez mais importante e cada vez mais difícil, né? Faz com que a nossa posição seja cada vez mais difícil. Porque cada vez vai depender menos da gente e mais do sistema que a gente está inserido ali e como vai ser a nossa reação para ele. Super legal. Beto, dentro desse ponto aí que você falou, né, do segundo ponto, você falou autoconhecimento para mim ele é o passo primordial para qualquer desenvolvimento, não tem como, você tem que saber de onde você está. Né? Uma pessoa chega para mim e fala assim, poxa, eu quero emagrecer, ele fala, a primeira coisa é comprar uma balança, você tem que saber onde é que você está, para então você chegar lá. Só que ao mesmo tempo, para mim, é o mais difícil deles, porque como é que uma pessoa que não tem autoconhecimento sabe que não tem autoconhecimento? Porque você precisa de um autoconhecimento para entender que, cara, acho que eu tenho essa necessidade de me desenvolver nessa área. Nesse ponto específico, qual que seria a sua dica aqui para as pessoas, né, entenderem isso, né? E ouvir de alguém que você falou que você não chegou lá, mas para mim, definitivamente, para aquilo que você submeteu, você chegou lá e agora você está buscando novos cumes aí, tá legal. Mas para as pessoas que se inspiram em você, poder olhar com tanta humildade, alguém falar, cara, eu preciso de autoconhecimento, já deveria ser uma influência muito positiva. Mas como que as pessoas que não têm esse autoconhecimento ou que não sabem que não tem, poderiam começar a ter? Qual que seria a sua dica? Tem várias coisas bacanas que você pode fazer. Né? Uhum. A primeira delas, eu escreveria a história da sua vida. Pode ser em uma página, 2 Legal. páginas, uma escrita livre. Isso é olhando para trás, uma ferramenta que eu usei, que eu achei incrível. Né? Pode ser com viés de carreira, né? Podemos falar um pouquinho de carreira também, pode ser um viés carreira pessoal, pode ser só pessoal. Porque a maneira que você escreve a sua versão da história, né? Tá. Que nunca existe uma versão definitiva, a sua versão. Você versão. começa a entender como você reagiu, como você se sentiu em situações chaves da sua vida. Às vezes é uma situação que para você foi extremamente importante, talvez para o mundo, para as pessoas à sua volta, teve baixíssimo significado, às vezes até passou desapercebido, mas para você foi importante. Então, essa é um exercício que eu acho que vale muito a pena. E aí, olhar esses momentos que foram chaves e entender, né, o que te levou a ter determinado comportamento, a tomar determinadas decisões, que qualidades você trouxe naquele momento e assim vai. Então, eu acho que essa reflexão é muito importante. Eu acho que é muito importante entender de onde você veio, né? Do que foi a família que você veio, que valores foram transferidos para você. Eu, por exemplo, venho de uma família bastante católica, então muito da minha formação, estudei em colégio jesuíta, vem dessa influência católica. Quase chegasse padre, né? Quase cheguei a ser padre, estava lá. Então, essa característica, né, essa influência da Igreja Católica é importante. Mas isso é para ser mais religioso? Não necessariamente. Também é importante, podemos falar disso mais para frente, na questão espiritual,
Mas quais são os valores por trás? Entendi. O que naqueles valores que a sua família mostra para você que fazem a sua base? Outro ponto muito interessante na minha reflexão foi a importância da educação. Assim, uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas o que se conversava quando você era pequeno, né, ou pequena, em torno da sua mesa de jantar, seu pai com a sua mãe, ou em torno da mesa de jantar no dia a dia. Quais eram as conversas? Né, o que se valorizava nessas conversas? E no meu caso era educação. Entendi. Né? Se valorizava muito. Então, tudo isso vai te influenciando, vai trazendo autoconhecimento. Né? E outro ponto importante para mim sempre foi os seus valores. Tem uma historinha que eu conto muito. Quando eu estava na África do Sul, eu pedi para ir, me ligaram para encontrar com o CEO da companhia em Londres. Você estava na REC? Estava na REC, que eu seria promovido. E ele me chamou, isso era no dia que eu fazia 40 anos de idade. Okay. Olha que interessante, quase que um marco até de ciclo de vida, né? E recebi lá uma grande promoção. Fiquei, sabe, aquela promoção que você fala, eu não acreditaria que um dia chegaria aqui, né? Que você falou para mim, chegaria aqui. E aí, indo para o aeroporto, para voar de volta para a África do Sul, liguei para minha esposa, contei para eles, para minha esposa, para meus filhos, e aí, já dentro do avião, eu resolvi ligar para o meu pai. E aí falei muito rápido com ele, e aí ele fez uma pergunta para mim no avião. Ele perguntou, Beto, por que você acha que eles se promoveram? E aí eu coloquei para fora tudo que era métrica, KPI, scorecard, atingir isso, atingir aquilo. E aí, antes que ele reagisse, porque eu já sabia que ele ia jogar a barra mais para cima, eu quero ter essas 11 horas sem ter isso na minha cabeça. Eu falei, preciso ir, estão fechando a porta do avião, eu desliguei. No dia seguinte, ele tinha mandado um e-mail para mim. E me lembrando que a razão de que eles tinham me promovido não eram os resultados que eu tinha entregue, mas eram os valores que eu trazia para tudo aquilo que eu fazia. Esses valores, isso. Para eu nunca esquecer disso. Para eu nunca esquecer que eu vim daqui, de São Paulo, de uma família de classe média, que põe a ética do trabalho na frente. Não esqueça onde você vem. Aquela, né, foi um tapa na cara muito bacana, né? Porque você, à medida que você vai entregando, e a vida executiva faz isso, você vai acreditando muito em coisas que não é você. Exato. Né? E te faz levar de volta a sua essência, né? Então, eu acho que entender esses valores é muito importante. E aquilo que eu falei, o autoconhecimento, são as crenças limitadoras. Né? Quais são os seus medos? De verdade. É difícil falar de medo. Muito. Né? É complicado você dividir seus medos com alguém. Né? Exato. Todo mundo quer pessoas poderosas, super-heróis. Tira um pouquinho a capa de super-herói. Fala dos seus medos. E às vezes você vai perceber, muitas das vezes, que o pior que pode acontecer não é o pior, pode ser até o melhor para você. Nós falamos de demissões, é o mesmo princípio ali atrás. Né? Tem uma parábola muito bacana do elefante, né? Quando ele nasce pequenininho, lá na Índia eles colocam, num parque lá de elefantes, amarram esse elefantinho numa vareta bem fininha. Só que ele cresce amarrado nessa vareta. Ele vira um elefante forte. Né, musculoso. Poderia derrubar uma árvore. Poderia derrubar, e ele não quebra aquela vareta. E muitas vezes a gente se prende a isso, né? E são crenças limitadoras. Eu acho que essa é outra técnica importante para você avaliar. Perfeito, não, esse ponto aí de crenças limitadoras, eu faço esse trabalho em mim direto, porque a gente acaba sendo uma construção, né? Construção de tudo que a gente passou, e tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, como os traumas também, né? E aquilo te influencia de uma forma e você entende que você cresce com uma varetinha daquela ali e você fala, mas por que eu nunca questionei essa vareta? Né? E apesar de ser uma vareta, é muito difícil você, por causa até questão da zona de conforto, não é? Aquilo que a gente está falando agora há pouco. Ficar na vareta é confortável, de certa forma. Olhar ela. Por quê? Porque é assim que as coisas são feitas. É assim que a vida inteira eu fui feita, etc. E você poder quebrar esse status aí não é difícil, não é fácil, não. Com certeza. Beto, agora a gente vai passar um pouquinho para, né, aspirações e
E a gente já falou, na verdade, da sua reinvenção, do seu novo propósito aí, que é ajudar pessoas a realizarem seu potencial, né? E é legal ver o tanto que isso é estratégico, porque de fato tudo que você está envolvido hoje, de alguma forma, está levando para aquilo, né? Tem o projeto Gauss, que eu até queria que você falasse um pouquinho sobre ele com a gente, o fato de você estar em diversos conselhos, como aqui na The Bakery, etc., que é de fato viabilizando com que companhias e pessoas dentro das suas companhias realizem seu potencial, mentoria, seus investimentos que você faz, que são muito estratégicos ali, mas também nas pessoas, né? E multiplicando aquele potencial. Mas teve uma passagem, né? Teve o que aconteceu recentemente, que foi logo após você sair da Alpargatas, que foi um acidente de bicicleta. E você me disse que aquilo ali foi essencial para essa virada de chave, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa repriorização, vamos dizer assim, na sua vida e o que aquilo te ensinou? Bacana, Marconi. Eu vou aproveitar aqui para fazer um spoiler. Por favor. Eu estou lançando um livro sobre isso, chama Reinvenção Corajosa. Ó, louco aí, tá vendo, gente? Temos Olha aí, um spoiler aqui já. tem um spoiler, né? E vão ser Breaking 7 news. ferramentas com Legal. histórias pessoais. Muito bacana. Interessante. Com as suas histórias. Com as minhas histórias, mas e eu estudei muito depois desse acidente. Tá. Ferramentas, a ciência por trás, porque eu acredito que não tem nada que você não consiga resolver, né, com um bom preparo, com tudo isso. Então, esse é o livro que vai trazer um pouco disso, dessas metodologias, com mais muito do que eu passei, né? Então, estou dando conselho para aquilo que realmente eu testei, eu sou a cobaia aqui. Mas sim, tive um acidente de bicicleta 2 semanas depois que eu saí, ainda nem sabia o que queria fazer. Eu fiquei sem movimento, sem fala, sem equilíbrio. Foi um susto para todos nós. Perdi a memória, né, por 24 horas, pelo menos. E o que eu achei nesse momento, que me impactou, iniciei um tratamento que não me fez bem no início, depois tive que corrigir o tratamento, quer dizer, foi uma grande trajetória, né, de reinvenção. E obviamente sou muito grato por todo o apoio, começando da minha esposa, da minha família, dos médicos. E estudei muito esse tema de concussão. Legal. E nesse momento, e coincidiu com a minha mudança de trajetória profissional, eu comecei a me questionar, né, o que fazer daqui para frente. E uma coisa começou a abrir na minha cabeça. Em primeiro lugar, eu tinha completado, aliás, era 2 dias depois que eu tinha completado 57 anos. Tá. E aí, um grande amigo meu, que também estuda longevidade, falou para mim: Beto, você sabe que hoje em dia, com o avanço da medicina, com o nosso estilo de vida um pouco mais saudável, não 100% mais saudável, a gente vai poder viver bem e com a cabeça boa acima dos 80 anos. Muito Mas vamos imaginar aqui, você está com 57, que você pode trabalhar ativamente até os 80. Eu ainda tenho uma carreira de 23 anos. Quando ele me fez essa pergunta, o que você quer fazer nesses 23 anos? Para mim, eu tive medo, mas ao mesmo tempo falei, uau, é fora da minha zona de conforto. Exato. Né? Pensa como você vai construir agora esses 23 anos. E aí eu comecei a trabalhar muito forte nisso daí. Legal. Né? Comecei a trabalhar, em primeiro lugar, você é o seu melhor amigo, Marconi. E acho que isso é um ponto fundamental. Você tem controle. Você não tem controle com tudo o que acontece com você, mas você tem controle sobre as suas escolhas. Perfeito. Começa a exercer esse controle. Começa a aprender que você não tem controle sobre o resto. Larga. A gente, como executivo e CEO e tudo isso, você acha que você tem controle sobre tudo. Eu aprendi que a gente não tem controle sobre muita coisa. Você menos tem controle do que tem. Muito menos. Então, mas tem uma coisa que você tem controle, a sua escolha, seu tempo, onde você coloca a sua energia, né, com que pessoas você vai se relacionar. Então, seja o seu melhor amigo, traga essa sua agência pessoal para definir o seu destino. Perfeito. Segundo ponto, que acho que é super importante, que me ajudou muito, propósito. Legal. Propósito é um clichê, né? Tá bastante usado, mas eu fui estudar toda a ciência por trás. E se você olha
situações até muito mais extremas do que a minha, é propósito que vira o seu grande eixo de redescoberta, de transição. Legal. Então, acho que voltar e olhar propósito, estabelecer o seu propósito, e para mim ficou muito claro que eu quero ajudar pessoas a realizar seu pleno potencial, começa a ser um eixo central que vai trazer felicidade. Legal. E a partir disso, eu comecei a olhar, né, que arquétipos e profissões, né, confesso que não coloquei padre, porque não tem mais como virar padre, já foi, mas que arquétipos eu gostaria de estar explorando. Mas mais do que isso, eu comecei a olhar dimensões da minha vida que eu valorizo. Né? Comecei a perceber que tem muitas dimensões que você pôs muito mais tempo, peso e energia do que deveria ser nesse momento. Que outras dimensões você quer ampliar. E assim vai, você vai se preparando e vai se redesenhando isso daí. Mas eu também tenho consciência, Marconi, que eu sou um privilegiado. Claro. Né? Tem várias coisas que eu tenho, situações que eu tenho, que me dá o luxo, entre aspas, de poder fazer isso. Mas o que eu quero trazer para as pessoas é que, independente do seu contexto, ou baseado no seu contexto, mais importante, você também pode fazer algumas dessas coisas que podem sair, podem te ajudar a redesenhar esses momentos. Perfeito. E muitas vezes a gente precisa passar por umas situações assim, né? Bom, não precisava necessariamente, mas que bom que a gente passou de, né, conseguimos sair dessa, né, Beto? Justamente para poder ter esse momento de pausa forçada na vida e rediscutir, repriorizar, e que vai sair um livro disso aí, estou super ansioso para ler. Tem data já, para mais ou menos, de Ainda lançamento? não tem, mas deve ser para o final de maio. Fechou. Tá aí já, tá quase aí. Beto, agora mudando um pouquinho, uma das coisas que eu sempre... Tem aquele contexto de alta performance, etc., né? Pessoas que se dispõem a alta performance e conseguem seguir uma determinada rotina ou uma disciplina por trás daquela rotina para chegar lá. Porque no final do dia nós somos máquinas, né? Nós somos máquinas complexas aqui, com sentimentos. Então fala pra gente um pouquinho aí dos seus hábitos e rotinas, tanto agora, né, mas também quando você ainda era executivo, que você acredita que te ajudaram, né, a performar positivamente e chegar, né, aonde você chegou na sua carreira. O primeiro lugar é ter uma agenda. Legal. E poder organizar a sua agenda, olhando as diferentes dimensões, tanto do seu papel quanto da sua vida pessoal. Perfeito. E alocar na sua agenda. Eu aprendi que se você não colocar na sua agenda, vai ser muito difícil você cumprir. Isso até é coisa de família, por exemplo, você coloca. Principalmente, né? Porque fica muito fácil você deixar para lá, não chegar no horário, esse tipo de coisa. É desimportante. E ao mesmo tempo, tem muita coisa que você sabe que você não vai conseguir cumprir. E aí é legal você falar com as pessoas, deixar isso muito transparente. Eu viajava muito, né? Cheguei a viajar picos durante vários anos, 70% do meu tempo. Né? Mas, para mim, sucesso, uma das missões era ser um pai presente na vida dos meus filhos. Como é que você faz isso, né? Como é que você trabalha as expectativas deles? Então, procurei, dentro do melhor, né, poder também eles fazerem entenderem a responsabilidade que eu tinha, mas quando eles estivessem juntos, eu estaria com a melhor qualidade possível, por exemplo. Então, ter agenda é muito importante, faz parte de você estabelecer a sua rotina, ter essa agenda. E dentro dessa agenda, você tem que também criar espaços para você. Tá. Né? Então, dentro disso, eu adotei já há muitos anos, né, por exemplo, a prática da meditação. Legal. Né? Procurei estudar, procurei me adaptar. Tem alguma técnica específica que você usa? Meditação, entendi as técnicas de respiração, de ancoragem, tudo isso, as diferentes. Eu uso um app que me ajuda, mas é o meu caso. Autoguiada, aquela. Me ajuda muito a manter a prática. Às vezes eu faço guiado, às vezes não, às vezes é só o som. Né? É muito interessante que meu cachorrinho, ele medita comigo, é incrível. Desde que ele é bebê,
ele senta no meio das minhas pernas. Agora ele não cabe mais, tá? Mas ele senta do meu lado e também fica na mesma área de reflexão. Ah, que legal. Né? Eu procuro de manhã também, depois da meditação, fazer uma reflexão. Né? Olhar para o meu dia e ter algumas intenções no meu dia. Né? Legal. Intenções positivas, bacanas, que faz bem. Essa é uma prática para mim que faz muito bem. Depois tem uma prática, eu diria que tem uma prática intermediária entre meditação e mindfulness, e exercício físico, é yoga. Yoga é um hábito também que eu adotei na minha vida há alguns anos, que é muito legal, porque é uma combinação dos dois. De exercício físico. E aí exercício físico, né? E você confessar para você, eu sou altamente competitivo, então o exercício físico para mim teve sempre o papel de alimentar minha competitividade. Assim como nos negócios, eu também sou altamente competitivo. Hoje eu vejo como um ponto forte que eu tenho, mas eu tenho que controlar. Né? Então a parte física ajuda a controlar isso. Depois com o tempo eu fui olhando ser competitivo comigo mesmo e batendo meta e tudo isso. Mas muito interessante, desde o acidente, eu comecei a olhar o exercício físico de uma maneira diferente. Perfeito. Não de competitividade, mas de olhar, aliás, de competitividade de certo ponto. Como eu vou ampliar minha qualidade de vida, na minha saúde, olhando para frente os próximos 23 anos. Então essa é a minha rotina de manhã. Hoje eu tenho um pouco mais de controle do meu tempo. Quando eu era CEO, eu acordava cedo. Né? Tinha um horário? Eu acordava cedo. Às 6 horas, em torno das 6h30 da manhã. E alternava durante os dias da semana, mas sempre procurava estabelecer essa rotina na semana. Eu procuro fazer trabalho que eu tenho que pensar mais profundamente de manhã. Não coloco... Porque tem mais criatividade. Que eu acho que eu consigo ter mais criatividade, eu consigo me relacionar com pensamentos profundos melhor. Eu aprendi também que a gente tem uma janela de 3, 4 horas no dia que você consegue fazer isso. Depois disso, você começa a perder muito a qualidade do que você está pensando. Automático, né? Então, quando eu tenho que aprender algo, ou quando eu tenho que trabalhar numa apresentação, num documento, quando eu tenho que ler para um material de conselho, analisar um plano de negócio, eu uso esses 3, 4 horas. À tarde eu uso muito para almoço e café para relacionamentos. É bom, saio de frente da tela e procuro estimular relacionamentos. Isso eu aconselho muito na sociedade atual. Acho que a gente vive hoje refém das nossas telas, das nossas mídias sociais. Acho que a gente tem que sair, tomar mais café, almoçar mais junto, tomar cerveja, happy hour. Isso é muito tete a tete, é muito importante. E depois eu reservo um horário para fazer coisas mais administrativas, né? Da sua vida ou de coisas que você tem que fazer. Isso é muito importante. Obviamente, quando você está em cargos executivos, você tem assistente ou assistentes que te fazem isso. Hoje em dia tem um espaço. E aí eu procuro me desligar. Tem um horário que você tem que se desligar, que você tem que dedicar para sua família, que você tem que estar presente. Eu procuro fazer uma prática que eu aconselho a todos, que eu aprendi também pós-acidente, que é a prática da gratidão. Legal. Todo dia à noite eu paro, fecho meus olhos, vejo o que aconteceu no dia e só olho as coisas que eu tenho gratidão. E às vezes hoje eu vou ter uma gratidão por que você está me proporcionando aqui, você e a Rafa aqui, de estar nesse podcast. Mas também pode ser coisas pequenas. Às vezes eu encontro na rua, às vezes é alguém que foi muito gentil com você, que fez você lembrar de algo que faz parte dos seus valores, né? Então, essa prática de gratidão faz um bem enorme. Aliás, cientificamente é muito comprovado isso. Me ajudou muito na recuperação. Que legal. E não por último, que eu vou falar mais uma coisa que eu faço bacana, dormir bem. Eu tive, infelizmente, eu aprendi que você se abster do sono pode trazer muita coisa ruim para a sua saúde, mental, física. Então eu procuro dormir bem, procuro ir para a cama mais cedo, tipo 10h30 da noite, se possível, né? E acho que dormir umas boas, entre 6 e 7 horas, 8 horas dizem que é o ideal, mas bem, vai né? depender das pessoas, mas dormir bem, entre 6 e 7 é muito importante. Menos de 6
Eu não acredito em pessoas que falam para mim, eu durmo 2, 3 horas por noite. Você vai pagar um preço lá na Alguma hora frente. vai vir, né? Vai vir, a ciência mostra isso, né? O sono de qualidade e durante um determinado mínimo de 6 horas, até 8 horas, acho que é muito importante. Para mim, um dos grandes sinais de estresse é quando você começa a ter sono ruim ou curto. Então, é muito importante você estar atento a isso. É um grande sinalizador de qualidade de vida. E, por último, acho que você tem que criar momentos, né? Com os amigos, ou viagem de férias com as famílias. Acho que esses grandes momentos que você entra ou espiritual, que você está nos espaços que você também valoriza, você pode intercalar, né? Seja férias, seja um fim de semana prolongado, seja às vezes até tirar um dia de folga, né? E poder fazer isso, acho que faz parte muito bem. Eu leio bastante, né? Então procuro encaixar nessa minha rotina a leitura. Eu procuro organizar também meu fim de semana de uma forma, não para trabalhar, mas para poder ler, para poder refletir e fazer bastante exercício. Legal. Eu gosto dessa sua técnica aqui de olhar, né, a sua agenda de forma macro ali, entender que está tendo uma divisão razoável ali entre família, trabalho, responsabilidades, organizações, aquelas tarefas que são tarefas de manutenção, né, que mantém a gente vivo, como se alimentar, escovar os dentes e cuidar das tarefas de casa, né, que antigamente a secretária muitas vezes fazia para você. Mas muitas vezes, assim, pelo menos a forma como eu estou enxergando é sobre estabelecer prioridades, né? E estabelecer prioridades é muitas vezes sobre dizer não. E existe um equilíbrio ali, porque de fato essa parte de socializar, tomar cafés em eventos, happy hours, é super importante, mas eu não sei se você sente isso ainda, ou já sentiu no passado, que chegava uma hora que isso é demais, né? Tomava conta da gente. E eu tenho uma dificuldade muito grande que é dizer não, né? Como é que eu estabeleço minhas prioridades? Até tentei ali algumas coisas, tem algumas técnicas que eu uso de, cara, não aceitar nada que é mais do que 3 semanas, porque meu calendário está livre daqui 3 semanas, mas a hora que daqui a pouco vai chegar lá e eu vou me arrepender daquele evento. Falar, pô, pra que eu disse sim para esse evento aqui? Porque na época eu estava tranquilo, parecia que estava tranquilo, mas hoje não está. Você tem alguma técnica, assim, para você dizer não para algumas coisas que são, né, que na verdade não são tão importantes, mas, né, são oportunidades que surgiram ali para você priorizar em outras coisas? Né? Aliás, eu não mencionei, mas tem um calendário anual estruturado, não com um evento X, Tá. não me fizeram convite, mas o calendário que se repete todo ano é muito importante. Legal. Eu aprendi isso morando fora e viajando, etc. Tem um calendário master aí que você não abre mão. Acho que é importante, as férias com a família, esse tipo de coisa. Que é quando você divide, né? Eu não sou um bom exemplo, porque eu também tenho muita dificuldade de falar não, mas eu me dediquei para melhorar. Legal. Né? Eu acho que tem algumas técnicas importantes, mas o primeiro lugar, eu acho que eu aprendi não é tanto dizer o problema é dizer não, é como você diz o não. Legal. Então eu desenvolvi muito maneiras de dizer não, que eu me sinta bem de dizer não e a pessoa que recebeu o não também se sinta bem. Então acho que esse é o primeiro ponto. E como que é isso? Como que você fala não para alguém deixando... Primeiro é você falar não. Não consigo, não Deixar vai claro. dar. Deixar claro. Acho que isso de largada, acho que é muito importante. Até na nossa cultura mais latina, a gente deixa as coisas meio no ar, né? Passa lá em casa, vamos fazer um churrasco, vamos marcar, né? Eu te retorno com uma data, né? E nunca retorna, porque quando falam para mim em cultura latino-americana, eu te retorno com uma data, eu sei que é não. É não, exatamente. Lá na Holanda era o contrário, eu vou retornar com uma data, eles voltam com uma data. Tal dia. Tal dia. Aliás, eles olham para frente, ninguém marca um compromisso que não seja daqui 4 semanas. Era interessante, a gente tem que aprender isso daí. Né? A cultura do norte da Europa é muito disso, né? Então, eu acho que é muito importante você ser muito claro no não. Né? Não vai dar, não vou fazer, não posso. Agora, é muito importante você também dividir com a pessoa a razão por que você está colocando isso. E
uma coisa que me ensinaram, tem uma questão psicológica nossa. Quando você diz sim para alguma coisa, você está falando não para 10 outras coisas. Muitas vezes vai ser o tempo que você vai gastar com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com a sua parceira, com a sua namorada, com o seu namorado. Então, tem que ter muito... Quando eu me dei conta disso, foi, pô, o não é importante. Porque se eu dar sim aqui, eu sei que eu vou pagar essa conta um pouquinho desse evento que você falou. Né? É lá na frente. Né? Então, será que vale a pena? Vamos supor, eu dou o sim agora e mesmo assim, quando chegar o momento de fazer esse evento, ou ter esse compromisso, eu vou falar, pô, legal, esse foi um bom compromisso. Eu uso isso muito na minha cabeça. Porque você está abrindo alguma coisa, mão de alguma coisa. Né? Eu vou participar de uma reunião às 7 horas da manhã, vou te dar um exemplo. Legal, mas você sabe que você está abrindo mão da sua meditação, do seu exercício físico. Você está disposto? Cada escolha é uma renúncia. Então, colocando esse aspecto da renúncia como contraponto, te ajuda a ser mais caro. Mas voltando como dizer não, e aí tem várias maneiras de você dizer não. Né? Tem o não que é definitivo, não vou fazer por causa disso e disso. Seja muito claro. Né? Tem o não que é não posso agora, posso daqui a X tempo, mas não posso me comprometer já. E tem o não que você fala, não posso agora, posso daqui uma semana. Quero fazer, mas o não é relativo a esse momento. Então, acho que ser muito claro nisso é muito importante. E você vai perceber, outra coisa que eu dou uma dica, pratique o não. Exato, fala ele. Fala, ofende alguns amigos. Porque se for amigo mesmo, não vai ficar ofendido com você. Exato. Se for alguma pessoa que só estava em interesse transacional com você, o não vai ter problema nenhum. Ele vai voltar e fazer um convite mais à frente para você. Também tem muito disso, tá, Marconi? E tem os insistentes, né? Exato. Tem os insistentes que falam, não, mas eu quero. Não vou fazer. Exato. Seja claro o suficiente. Desculpe, mas não vou fazer. Entendo, valorizo, acho bacana, né? Eu recebi recentemente uma oportunidade de participar num evento como palestrante. Eu falei, não vou fazer. Não, mas a gente quer você, o que pode ser feito? Eu falei, agradeço, o evento é bacana, mas eu não posso, não é para mim. Entendi. Né? E às vezes, então, eu acho que esse você tem que ser um pouco mais cedo. Mas sabe o que é legal, Marco? À medida que eu comecei a fazer isso mais vezes, com mais não, eu me senti muito melhor e aprendi a fazer cada vez melhor esses nãos. Quem está muito próximo de você, que te conhece, quando você dá um não, né, a pessoa vai continuar sendo seu amigo, vai te respeitar da mesma forma. Às vezes até mais, né? Porque tem gente que não tem a dificuldade de falar não e vai empurrando com a barriga e aquela pessoa fica, mas tem alguma coisa contra mim? Toda vez que eu te convido, você fala que vem e não vem. E quando você é executivo ou CEO, você tem muita invasão de domicílio, eu chamo, né? Exato. O pessoal quer ocupar a sua agenda, quer ocupar... só preciso de 5 minutinhos. Não existe 5 minutinhos. Quando você é executivo, conversa de 5 minutinhos. Não existe. Tudo vira complexo, né? Tudo vira complexo. Segundo lugar, que eu procurei sempre fazer, tá bom, você quer 15 minutos do meu tempo? Venha preparado, porque eu só tenho 15 minutos. E eu sou daquele chato, eu cheguei até a marcar no relógio, comecei a contar os 15 minutos. Porque senão as pessoas abusam. Abusam, né? exato. E saber cortar. Né? Tá bom, deu 15 minutos, não conseguimos chegar numa conclusão, né? Você me manda isso por e-mail. Perfeito. Né? E a hora que tiver um momento, você vai lá e lê. E aí vai lá, o momento eu vou te responder quando dá. Perfeito. Muita coisa, a gente tem muita pergunta aqui, já estou ciente que estamos chegando ao fim, né? A Rafa já está olhando para mim, ele já tá sendo um dos mais longos, sendo um dos mais longos que a gente já fez aqui, mas está ótimo, porque tem muita coisa mesmo. Eu falei mesmo, né, que o Beto é um poço de conhecimento, sabedoria. Você falou que você é um leitor ávido, né? E toda vez que vem alguém aqui que tem esse hábito, eu gosto de fazer essa pergunta de, cara, quais foram os livros que mais influenciaram positivamente sua trajetória, que de fato, se você pudesse escolher ali 2 ou 3 livros, para quem não tem o hábito de ler, mas que fosse se dedicar àqueles 2, 3 livros, quais seriam? Você pode nomear algum? Puxa, é difícil nomear, né? São tantos importantes e depende muito do que você quer. Por exemplo, acabando de falar da questão de falar não, o livro que me marcou bastante, que eu gostei das técnicas, foi o Essencialismo. Legal. Meg, eu esqueci o sobrenome dele.
É um livro muito, muito importante, muito bem escrito. Estou pensando em livros mais como Sim, técnicas, perfeito. né? Tem um livro que eu gosto bastante que é sobre estresse. É, é, e é. Depois eu pego o título, a gente A gente bota passa, a gente na coloca aqui. Bia. Uma maior médica americana especializada em estresse, que também traz. Eu trago um pouco das técnicas Uhum. dela para o livro que eu escrevi, foram os que eu utilizei. Eu gosto muito do livro O Pensar de Novo, do Adam Grant, que faz Também. você também Fantástico, by the way. Vários livros questionar interessantes. muito das Exato. coisas que você traz, as crenças. Pensa de novo. Fala Eu do pensamento científico ali, né? Passa o pensamento científico, É, exatamente. É muito bacana. E aí eu escuto muito, eu gosto muito de Vulnerabilidade, legal. da Brené Brown. Uhum. Eu acho um livro importante, deveríamos ler, porque como CEO, a gente se acha super-heróis. Eu acho que é um livro importante. Eu estou pensando agora autores brasileiros, né? Acho que temos que ler mais poesia, Uhum. né? Cora Coralina, tem poesias maravilhosas. Acho que a poesia faz a gente ampliar um pouco a nossa visão, né, Uhum. de linguagem, de palavras. E eu gosto muito de filosofia, então leio bastante livros sobre filosofia. Eu acho que um pouquinho de filosofia você tem que ler, ou escutar um vídeo de introdução, acho que ajuda muito a você a refletir. E gosto muito de biografias, né? Eu adoro Acho que biografias. biografias são muito Uhum. inspiradoras, né? É, Fiquei bastante emocionado com a biografia da Michelle Obama, a biografia da Melinda Gates, acho que são Uhum. biografias muito legais. Fernanda Montenegro, a biografia do Steve Jobs, acho que é uma biografia para nós dessa área Uhum. tem que ler. E de Michelangelo, acho que é uma biografia incrível. Gostei e recentemente terminei a biografia do Elon Musk, Eu também. que a princípio tinha baixas expectativas É, e achei interessantíssima. exato. Eh, não necessariamente concordar com o que ele faz ou diz, Uhum. mas realmente me trouxe muitos insights e Uhum. aprendizados. O William é aquele tradicional malvado favorito, né? Que tem várias coisas sobre ele que você não concorda, mas não tem como admirar. Não tem como não admirar né, o contexto, a evolução. Eu também terminei essa biografia recentemente. Até com parênteses aqui, no processo de construção do projeto The Mind Behind, a ideia é que, na verdade, são três grupos. Né? Tem um grupo de controle, que só a pesquisa está sendo feita com a população em geral. Tem o meu grupo, né, de estudo aqui das pessoas que chegaram lá, que são os entrevistados, você é um deles. Mas sempre fiquei assim, cara, mas e aqueles superstars lá, vamos dizer assim? Tô nomeando eles superstars, mas porque pessoas como Elon Musk, né? Que é muito difícil a gente atingir, mas é interessante também saber o processo decisório, né? E as rotinas. E eu falei, cara, como é que eu vou chegar nesse pessoal? E eu fiquei um tempo pensando sobre aquilo e falei, cara, mas esse pessoal aí já tem uma biografia. E muitas vezes as biografias são muito bem escritas, né? Se você pegar ali uma biografia, não as autobiografias, que a autobiografia muitas vezes tem a perspectiva própria da pessoa, né? Mas se pegar as biografias que foram escritas por jornalistas competentes, sérios, que chegaram lá e falaram, cara, não vou dividir contigo o resultado do livro antes de eu divulgar e etc. Você consegue pegar muita informação aí no final do dia. Então são esses três grupos de informações que eu estou Legal. levando o nosso projeto aqui. A gente falou de livro, conselho, Beto. Quais foram os melhores e piores conselhos que você já escutou na sua carreira? Conselho, questão de governança é uma questão muito importante, né, Uhum, para empresas, para a uhum, sociedade de hoje. Os melhores conselhos é o que trabalham para o sucesso do CEO e da uhum. companhia. Legal. Esse é um aprendizado que eu tenho muito importante. Porque o conselho tem toda uma responsabilidade fiduciária, mas no fim Uhum, do dia, a maior responsabilidade do conselho é o sucesso sim, da companhia, e o sucesso da companhia vai ser o sucesso do CEO, legal. né, por consequência. Então, os melhores conselhos, os conselhos mais efetivos são aqueles que eu vejo trabalhando muito em sincronia com isso. Perfeito.
Segundo ponto de conselhos excelentes são conselhos focados nas pessoas, né? Na liderança. São conselhos que, no meu ponto de vista, vão na cultura da empresa, na cultura que você quer ter. Isso funciona para o terceiro setor também. Entendi. No Gauss a Tanto gente na usa... Gauss quanto na Bata. Exatamente. Cultura, pessoas. E o terceiro, acho que o conselho precisa ter o direcionamento estratégico do negócio. Né? O próprio Gauss eu me dediquei muito no último ano, foi um dos pontos da minha recuperação. Fizemos um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Está completando 10 e muito sucesso, mais de 200 jovens de alto potencial e poucas possibilidades colocamos em universidades de primeira linha. Perfeito. Só esse ano já estamos com quase 100 bolsistas, temos mais de 200 mentorados, Incrível. mentores, que é um dos pilares grandes. E com isso a gente colocou um planejamento estratégico o quê? Para frente. Entendi. Né? O que a gente quer ser, o que a gente quer atingir, como a gente quer se tornar a maior ferramenta de mobilidade social através da educação, que eu acho que é a maior alavanca que tem. Às vezes é a única alavanca, né? Então, se você não tem estratégia, né, o conselho vai ser ineficiente, vai ser inefetivo. Legal. Né? E acho que um conselho que entenda o contexto da sociedade, que entenda as grandes tendências que estão acontecendo, acho que é fundamental. Né? E o conselho precisa entender, conselhos de companhias, os mais efetivos, são aqueles que não querem operar. Né? Que não está no dia a dia, entende o seu quer papel. Estar no dia, que entende o seu papel, mas ao mesmo tempo, se o negócio precisa, o CEO precisa de alguns apoios específicos, é capaz de dar, ou diretamente, ou através do seu network. E por último, acho que composição de conselho. Não só os aspectos de diversidade, como você mencionou, de acordo com a estratégia, que especialidades, que áreas de competência, de domínio, de experiência, eu quero ter no meu conselho. Muitas vezes eu vi conselhos ineficientes que você fala, pô, por que esse... Todo mundo é igual aqui. Ou as especialidades não fazem sentido para o negócio, né? Isso é muito importante. E o conselho precisa se dar bem. Não no sentido de serem amigos, não. Precisa ter boas discussões, abertas, transparentes. Boas relações, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho também conselho que as coisas acontecem fora do conselho não vão dar bem. Exato. Não vão ser bons conselhos. Acho que conselhos eles são feitos para ter discussões robustas, ter discussões claras e abertas entre os conselheiros. Perfeito. Né? Muito legal, Beto. E uma última pergunta aqui agora, só para a gente finalizar aqui. Se você tivesse um outdoor com algo escrito, o que seria? Um outdoor? Um outdoor com algo escrito ali para você passar uma mensagem e você olhar aquela mensagem todos os dias. O que estaria escrito nesse outdoor seu? Acredite no seu potencial. Acredite no potencial. Seria isso. É isso que você faz todos os dias aqui agora. É isso que eu faço todos os dias. Seu novo propósito. Para mim também, né? Exato. Acredite no seu potencial. Legal demais, Beto. Não, eu queria de fato agradecer. No seu propósito. No seu propósito, né? No propósito e no potencial. E no potencial. Acredito naquilo que você acredita, né? Que você consegue chegar lá, e no potencial. Né? Exatamente. Tem muito potencial reprimido, tanto nas pessoas quanto nas organizações. É incrível. Isso é algo que, por um lado, me preocupa, por outro lado, é o que me dá a chama aí que acende, né? Legal. É muito bacana ver e acho que esse seu trabalho aqui vai trazer muito disso. Tomara. Nós vamos ver várias histórias com isso, né? Mostrando como atingir o potencial pleno. Né? Exato, estamos trabalhando para isso. Mas eu queria então agradecer, Beto, você disponibilizar seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Acho que foi incrível. Poderia ficar mais horas e horas aqui. Tem mais um monte de perguntas que eu acabei tendo que pular porque... De fato, eu queria extrair mais ali daquilo que a gente já tinha tomado. Já te convido para outras sessões aqui com a gente. Mas, mais uma vez, Beto, obrigado. Obrigado não só pelo seu tempo e sua disponibilidade aqui hoje, mas todos os dias que você está envolvido aqui com a gente, com o The Bake, comigo, pessoalmente como mentor. Mas também obrigado por esse propósito. Acho que o mundo precisa de mais Betos aí,
a gente poderia com certeza estar em uma situação muito melhor se pessoas como você que chegaram lá pudessem olhar para trás e deixa eu dedicar um tempinho aqui, deixa eu dar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu fui beneficiado para outras pessoas, para a gente multiplicar esse impacto aí. O mundo precisa de mais Betos no final do dia. Então, muito obrigado. Por último, se as pessoas quiserem te encontrar, qual que é a melhor rede social? LinkedIn, né? LinkedIn, Roberto Funari. R Funari. Arroba LinkedIn é a melhor forma de te encontrarem, perfeito. E então, obrigado, Beto, mais uma vez. E obrigado a vocês também por estarem aqui nos assistindo, seja em qualquer uma das plataformas. Já vou pedir de antemão, se você gostou, manda pra gente um feedback. Em qualquer plataforma que você estiver assistindo esse nosso podcast, dê um like aí, comenta, segue a gente, porque vão ter muitas pessoas. Não sei se tão incríveis quanto o Beto, mas vão ter várias pessoas sentando aqui, dividindo o sofá comigo. Obrigado pela sua generosidade, gentileza, e para mim é sempre um prazer estar com você. É uma honra. Obrigado, e esse foi mais um episódio do The Mind Behind. Obrigado.